Os tubarões são animais fascinantes e muitas vezes mal compreendidos. A pesquisa sobre tubarões abrange várias áreas, incluindo biologia, ecologia, conservação e comportamento. Aqui estão alguns dos principais tópicos de pesquisa relacionados a tubarões. Biologia e fisiologia. Estudos biológicos buscam entender a anatomia, fisiologia e genética dos tubarões. Isso inclui investigar sua reprodução, desenvolvimento embrionário, ciclo de vida e adaptações ao ambiente marinho. Ecologia e comportamento. Pesquisas sobre a ecologia de tubarões visam entender suas rotas de migração, áreas de reprodução, hábitos alimentares, interações com outras espécies marinhas. O comportamento de caça e migração dos tubarões também é uma área de interesse. Conservação. Dado o declínio de várias espécies de tubarões devido à pesca excessiva e à degradação do habitat, a pesquisa em conservação é fundamental. Isso inclui o monitoramento das populações, a avaliação do impacto das atividades humanas e o desenvolvimento de estratégias para proteger os tubarões, como a criação de áreas marinhas protegidas. Taxonomia. A identificação e classificação de diferentes espécies de tubarões é uma parte importante da pesquisa, pois ajuda a compreender a diversidade desses animais e a garantir sua preservação. Comunicação e sensação. Os tubarões possuem sistemas sensoriais altamente desenvolvidos, incluindo a capacidade de detectar campos elétricos e sinais químicos na água. A pesquisa explora como esses sistemas são usados na caça e na comunicação. Impacto nos ecossistemas marinhos. Estudos investigam o papel dos tubarões nos ecossistemas marinhos e como suas populações afetam a saúde geral dos oceanos. Isso inclui o controle de populações de presas e o efeito cascata em toda a cadeia alimentar. Comportamento de migração. Alguns tubarões, como o grande tubarão branco, são conhecidos por suas migrações de longa distância. Pesquisadores rastreiam esses movimentos para entender melhor seus padrões migratórios e os motivos por trás deles. Pesca sustentável. A pesquisa também está focada em desenvolver práticas de pesca sustentável para tubarões, a fim de proteger as espécies vulneráveis e garantir a sobrevivência das populações. Genomica e biologia molecular. A análise genômica e molecular está sendo usada para investigar as relações evolutivas entre as espécies de tubarões, bem como para compreender melhor sua biologia e adaptações únicas. Os tubarões são predadores ágeis e eficazes na água, e eles usam várias estratégias e adaptações físicas para caçar e se defender na água. Aqui estão algumas das maneiras como eles lutam na água. Natação veloz. A maioria dos tubarões é conhecida por sua velocidade na água. Eles têm corpos hidrodinâmicos, esqueléticos leves e uma musculatura poderosa que lhes permite nadar rapidamente. Isso é essencial para perseguir e capturar presas ágeis como peixes. Sentidos agudos. Os tubarões têm sentidos aguçados, incluindo visão, olfato e detecção de campos elétricos. Seus olhos podem detectar movimentos rápidos na água, enquanto seu olfato sensível pode identificar o cheiro de sangue a quilômetros de distância, ajudando-os a localizar presas. Mordida poderosa. Tubarões têm mandíbulas repletas de dentes afiados e fortes. Quando caçam, eles podem dar uma mordida rápida e poderosa para incapacitar ou matar suas presas. Alguns tubarões têm mandíbulas projetadas para perfurar presas mais difíceis, como tartarugas marinhas e os ataques de tubarões a seres humanos são extremamente raros. A maioria das espécies de tubarões não considera os humanos como presas naturais. Os tubarões são, em sua maioria, carnívoros que se alimentam de peixes, focas, tartarugas marinhas e outras presas marinhas. Entretanto, em circunstâncias muito raras, ocorrem ataques de tubarões a seres humanos. Esses ataques podem ser resultado de mal-entendidos, curiosidade, identificação errônea da presa ou comportamento defensivo. É importante observar que mesmo em áreas onde os tubarões estão presentes, os ataques são excepcionais. Muitos esforços de pesquisa e conservação são realizados para entender melhor o comportamento dos tubarões e reduzir o risco de encontros perigosos. Isso inclui a educação do público sobre como agir de maneira segura na água e a implementação de medidas de segurança em áreas onde os tubarões são conhecidos por frequentar. Em resumo, os tubarões raramente atacam seres humanos, e a maioria dos tubarões não representa uma ameaça significativa para as pessoas.
É importante manter uma perspectiva equilibrada e não demonizar esses animais, pois eles desempenham papéis importantes nos ecossistemas marinhos e enfrentam ameaças significativas devido à pesca excessiva e à degradação do habitat. O que os tubarões comem depende da sua espécie, do ambiente em que vivem e do tamanho do tubarão. Os tubarões são carnívoros e têm uma dieta variada que pode incluir peixes. Muitas espécies de tubarões se alimentam principalmente de peixes. Eles caçam uma ampla variedade de peixes, desde pequenos peixes de recife até peixes maiores de águas profundas. Mamíferos marinhos. Alguns tubarões, como o grande tubarão branco, se alimentam de mamíferos marinhos como focas e leões marinhos. Tartarugas marinhas. Algumas espécies de tubarões se alimentam de tartarugas marinhas, particularmente os tubarões-tigre. Crustáceos e cefalópodes. Tubarões também podem se alimentar de crustáceos como caranguejos e cefalópodes como lulas e polvos. Outros tubarões e peixes menores. Tubarões maiores podem se alimentar de tubarões menores e de outros peixes de tamanho semelhante. Carcaças de animais mortos. Tubarões frequentemente se alimentam de carcaças de animais mortos no oceano. Eles são conhecidos como lixões do oceano porque desempenham um papel importante na limpeza dos ecossistemas marinhos, consumindo restos de animais. Aves marinhas. Em alguns casos raros, tubarões podem se alimentar de aves marinhas que pousam na água. A dieta específica de um tubarão pode variar de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu ambiente. Tubarões são predadores adaptáveis e muitas vezes têm dietas diversificadas para sobreviver em diferentes habitats oceânicos. Por exemplo, o grande tubarão branco é conhecido por se alimentar principalmente de focas e leões marinhos, enquanto tubarões de Recife, como o tubarão de Ponta Negra, podem se alimentar principalmente de peixes de Recife. Essa diversidade dietética é uma das razões pelas quais os tubarões são uma parte importante dos ecossistemas marinhos, ajudando a manter o equilíbrio nas cadeias alimentares oceânicas. Em seu ambiente, tornando-os menos visíveis para presas e predadores. Caça em grupo. Alguns tubarões, como o tubarão-martelo, caçam em grupo. Isso aumenta suas chances de sucesso ao encurralar presas em um espaço confinado. Defesa. Para se defender de predadores, os tubarões muitas vezes recorrem à velocidade e agilidade. Além disso, algumas espécies podem inflar seus corpos ou emitir descargas elétricas para desencorajar predadores. É importante notar que a maioria dos tubarões não representa uma ameaça significativa para os seres humanos. Embora existam ataques de tubarões, eles são relativamente raros, e os tubarões não consideram os humanos como presas naturais. A maioria dos encontros com tubarões ocorre devido a equívocos ou quando os humanos entram em áreas onde os tubarões estão procurando comida. A conservação dos tubarões é essencial, pois eles desempenham papéis importantes nos ecossistemas marinhos. Os tubarões podem se alimentar de outros tubarões, embora isso não seja uma parte comum de sua dieta. O canibalismo entre tubarões geralmente ocorre em circunstâncias específicas e é mais frequente em espécies maiores e mais agressivas. Aqui estão algumas situações em que o canibalismo entre tubarões pode ocorrer. Competição por recursos. Quando os recursos alimentares são escassos em um determinado ambiente, especialmente durante períodos de escassez de presas, os tubarões podem se tornar competitivos e atacar outros tubarões em busca de comida. Territorialidade. Alguns tubarões são territoriais e podem defender um determinado território de outros tubarões intrusos, o que pode levar a confrontos e possíveis ataques. Reprodução. Em algumas espécies, o canibalismo intrauterino ocorre onde os embriões de tubarões maiores podem se alimentar de embriões menores no útero da mãe. Isso é mais comum em espécies vivíparas, que dão à luz filhotes vivos, do que em espécies ovíparas, que põem ovos. Comportamento oportuno. Em situações raras, um tubarão pode atacar outro tubarão se a oportunidade se apresentar, por exemplo, se um tubarão estiver ferido ou incapacitado. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre tubarões. Diversidade de espécies. Existem mais de 500 espécies de tubarões em todo o mundo, variando em tamanho desde alguns centímetros até mais de 12 metros de comprimento. Maior tubarão. O tubarão-baleia é a maior espécie de tubarão e também o maior peixe do mundo. Pode atingir comprimentos de até 12 metros ou mais. Pequeno tubarão.
O menor tubarão conhecido é o tubarão lanterna anã, que mede apenas cerca de 17 centímetros de comprimento quando adulto. Dentes em constante crescimento. Os tubarões têm vários conjuntos de dentes substituíveis ao longo de suas vidas. À medida que um dente se desgasta ou se quebra, um novo dente se move para substituí-lo. Tubarões podem detectar campos elétricos. Os tubarões possuem órgãos sensoriais chamados ampolas de Lorenzini, que podem detectar campos elétricos gerados por presas em potencial, mesmo que estejam escondidas na areia ou na lama. Espécies fósseis. Os tubarões existem na Terra há muito mais tempo do que os seres humanos. Algumas espécies de tubarões têm registros fósseis que datam de mais de 400 milhões de anos. Tubarões podem viajar grandes distâncias. Algumas espécies de tubarões, como o tubarão branco, são conhecidas por fazer longas migrações que podem abranger milhares de quilômetros. Tubarões e a lenda de serem máquinas de matar. Apesar de sua reputação de predadores ferozes, os tubarões são vitais para a saúde dos oceanos, ajudando a manter o equilíbrio nas cadeias alimentares e a remover animais doentes e fracos. Tubarões e a busca por presas feridas. Alguns tubarões são conhecidos por serem atraídos pelo cheiro de sangue. No entanto, eles não são atraídos pelo sangue humano em quantidades tão pequenas quanto as mostradas em filmes. Longevidade surpreendente. Alguns tubarões podem viver por décadas. Por exemplo, o tubarão da Groenlândia é uma das espécies mais longevas conhecidas, com alguns exemplares vivendo por mais de 500 anos. Raias são parentes dos tubarões. As raias são parentes próximas dos tubarões e pertencem à mesma ordem, a Elasmobranchi. Ambos compartilham características semelhantes, como esqueletos cartilaginosos e pele áspera. É isso, pessoal! Espero que vocês tenham curtido este vídeo repleto de informações incríveis. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos emocionantes. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificação para ficarem por dentro de todas as novidades. Além disso, deixem seus comentários abaixo. Queremos saber o que vocês acharam deste vídeo e quais outros temas vocês gostariam de ver aqui no canal. Suas sugestões são sempre bem-vindas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.